Após uma série de desentendimentos, Jair Bolsonaro e governadores se reúnem nesta semana e o primeiro vice-presidente da Câmara, Marcelo Ramos, defende que a população se una para pressionar essas autoridades a adotarem medidas unificadas e mais enérgicas contra a Covid-19. Sobre esse assunto, a gente conversa agora justamente com o deputado federal Marcelo Ramos, do PL do Amazonas, gentilmente nos atendendo. Oi, deputado, bem-vindo mais uma vez. Obrigado, bom dia a você e bom dia a todos. Deputado, acompanhei muito o Twitter do senhor nesse fim de semana, nas postagens, o senhor, claro, com uma posição muito crítica para que o Brasil entre em entendimento para a compra de vacinas e agora também a grande preocupação da falta de insumos, não só do oxigênio, mas também de produtos necessários para a intubação de pacientes. De que maneira é possível ter uma convergência nesse momento tão importante e que os hospitais estão em colapso? Acho que o primeiro desafio é deixar de lado as disputas políticas, colocar em quarentena os projetos eleitorais, sentar à mesa, unificar os poderes, unificar os entes federativos. Nós não podemos ter o Poder Executivo correndo para um lado, o Legislativo para o outro, o Judiciário para o outro, a União com um tipo de ação de combate à pandemia, os estados com outro, o município com outro. Nós precisamos que o presidente da República assuma o seu papel de líder nacional, reconheça as orientações da Organização Mundial da Saúde, oriente o Ministério a fazer um trabalho de coordenação nacional do combate à pandemia. Eu espero que essa reunião sirva para isso. E por isso fiz um chamado, na verdade uma convocação, para que a população possa acompanhar essa reunião, acompanhar os resultados práticos dela e fiscalizar a execução desses resultados. Nós não podemos assistir passíveis o Brasil chegar a 3 mil mortes por Covid por dia. Nós não podemos seguir passivos assistindo o país chegar a 300 mil famílias enlutadas. A hora é agora. Não há um remédio para a pandemia e o outro para a economia. O remédio para a pandemia e para a economia é o mesmo, é vacina. É vacina no braço e comida no prato. Não tem outra saída. Agora a pergunta de José Maria Trindade. Zé Maria. Certo. Vice-presidente da Câmara. Olha, deputado Marcelo, o que há é o seguinte, uma disputa ali entre poderes. Não há, na vida política, um vácuo. Onde há uma deficiência ali, outro poder cresce. Mas o senhor não acha que o Senado tem crescido demais ao propor, inclusive, a compra de vacinas e tomar ali funções de um governo federal? Na verdade, o governo federal ficou no fim da fila na compra de vacinas, isso é muito ruim, até porque no início do processo de vacinação se achava que quem se vacinasse podia virar jacaré, isso nos colocou no final da fila da compra de vacinas. E o que o Senado fez foi uma iniciativa legislativa que autorizou estados, municípios e a iniciativa privada de comprar suas vacinas. Eu, inclusive, acho errado o formato em que autorizaram a iniciativa privada de comprar as suas vacinas, porque nesse primeiro momento, até imunizar 77 milhões de brasileiros, que são os brasileiros do grupo de risco, todas as vacinas que a iniciativa privada comprar têm que ser doadas por SUS. Eu acho que a iniciativa privada poderia comprar vacinas desde que fosse único e exclusivamente para imunizar os seus trabalhadores. Isso agilizaria a normalização da atividade econômica no nosso país, ampliaria a capacidade de vacinação do nosso país. Mas, infelizmente, houve um entendimento de que você deveria ter essas vacinas, pelo menos nesse primeiro momento, todas doadas para o SUS. O que nós precisamos é, agora, sob coordenação e liderança do presidente. Ninguém nega isso, pelo contrário, nós estamos chamando o presidente a liderar esse processo. Agora, para liderar esse processo, ele precisa reconhecer que o isolamento social ele não é a solução do problema, mas ele é o único instrumento, até que se tenha vacina, para diminuir o número de internações ao mesmo tempo. De que a máscara não é a solução para todos os problemas, mas ela é um paliativo para diminuir o número de internações ao mesmo tempo. E a única solução estruturante para a pandemia é a vacina, acelerar o processo de vacinação. O atual ministro, porque o novo ainda não assumiu, perdeu o elo de confiança com os poderes, porque prometeu vários prazos, prometeu várias vacinas que não chegaram nos prazos estabelecidos. O novo ministro, ao tomar posse, precisa apresentar um cronograma e cumprir esse cronograma para resgatar a relação de confiança com os poderes e com a sociedade.
Deputado Marcelo Ramos, agora a pergunta é de Joel Pinheiro da Fonseca. Joel. Deputado, bom dia. O senhor menciona a necessidade de que esse processo todo nacional seja, como era de se esperar, liderado aí realmente pelo presidente da República. No entanto, até agora, já passamos aí um ano de pandemia e de discussões, não há nenhuma amostra de que o pensamento do presidente Bolsonaro vai evoluir nessas duas frentes que o senhor mencionou, tanto o isolamento quanto a questão até mais simples da máscara, mas mesmo aí é muito difícil ver alguma mudança acontecendo. Então, sem esse papel de liderança do presidente da República, como fica a possibilidade da coordenação nacional? Olha, o Brasil é um país tradicionalmente presidencialista. Sem o papel do presidente da República como líder nacional desse processo, nós vamos ter o que estamos tendo até aqui, uma descoordenação e até um confronto entre os entes federativos. O pior não é nem a relação entre os poderes, porque o poder legislativo, o poder executivo, o poder legislativo, o poder judiciário não tem funções executivas no processo de vacinação. Não compra vacina, não vacina. O problema é a relação entre os entes federativos, entre a União, estados e municípios. Essa relação conflituosa, ela tem atrasado o processo de vacinação no Brasil, ela tem dificultado as ações para garantir oxigênio, que é o que está faltando hoje, ela tem colocado em risco os insumos de sedação para as UTIs. Eu recebi um apelo quase que... Eu recebi um apelo quase que dramático da Associação Brasileira dos Médicos Intensivistas, relatando que em 7 a 10 dias vai faltar insumos para vedação nas UTIs. Então, não tem jeito. Se não tiver essa coordenação nacional, nós vamos ter iniciativas como os consórcios de governadores, consórcios de prefeito. Isso diminui um pouco a dificuldade, mas objetivamente nada é capaz de ser colocado no lugar do dever de líder nacional do presidente da República. E sobre levar um prato de comida ao brasileiro, deputado, de qual forma os governos estaduais e o federal podem agir, trabalhar para que o brasileiro que está passando essa dificuldade financeira a ponto de não ter mais o que comer seja atendido? Algum outro plano sem seu auxílio emergencial seria sugerido? Olha, da mesma forma que a máscara e o isolamento social são soluções paliativas, que a solução estruturante é a vacina, do ponto de vista social e econômico é o mesmo. O auxílio emergencial é paliativo, ninguém quer viver de favor do governo. A distribuição de cestas básicas que tem sido feitas em vários municípios, em vários estados, ela também é paliativa. O que é estruturante é vacinar. Então, várias iniciativas estão sendo feitas, auxílio emergencial nacional, auxílio emergencial de estados e municípios, distribuição de cestas básicas, mas só o que vai trazer normalidade e comida no prato do cidadão de uma forma digna, que é comida no prato decorrente do suor do rosto, do calo das mãos, decorrente do trabalho, isso nós só vamos ter acelerando o processo de vacinação e imunizando pelo menos os 77 milhões de brasileiros do grupo de risco. Deputado, rapidamente para fechar, em relação a insumos, a medicamentos para intubação, de que forma a Anvisa, por exemplo, pode ajudar nesse processo? De que forma que os estados podem ter um apoio e os municípios também para comprar esses insumos? Que na verdade está faltando, né, por causa da produção, porque a demanda é muito alta. Exatamente. Eu também tenho muito cuidado de não culpar governos do que não é responsabilidade do governo. Em relação à vacina, nós estamos atrasados porque nós ficamos no final da fila. Em relação ao oxigênio, tem alguns estados que a culpa não é do governo federal, do governo estadual. Aqui no Amazonas mesmo, nós saímos de 15 mil metros cúbicos dia para 90 mil metros cúbicos, quando do pico da pandemia aqui no início do ano. Hoje estamos em 24 mil metros cúbicos. Saindo de 15 para 90, não tem quem dê conta, principalmente num estado como o nosso, que não tem ligação rodoviária com o resto do país. Mas esse apelo que foi feito a mim, eu já encaminhei ao ministro Ramos, encaminhei ao presidente Arthur Lira, encaminhei ao presidente Rodrigo Pacheco, no sentido de que sejam feitos esforços de que o Ministério da Saúde, que está num processo de transição, essa transição precisa ser mais rápida, não dá para um país que tem quase 3 mil mortes por dia e quase 300 mil mortos ficar esperando um ministro se desincompatibilizar de uma empresa privada da qual ele é sócio administrador. Nós não temos tempo para esperar. O ministro precisa resolver isso urgentemente, tomar posse e tomar as providências, porque o papel do Ministério na compra desses insumos, ele é fundamental. E um Ministério em transição é um Ministério que tem dificuldade de dar a agilidade necessária das respostas que o país precisa.
Deputado Marcelo Ramos, PL do Amazonas, vice-presidente da Câmara, mais uma vez, obrigado, boa semana, até a próxima. Muito obrigado, e se eu pudesse resumir o esforço que nós temos que ter agora, eu resumiria em vacina no braço e comida no prato. Muito obrigado.